Ao explorar os 7 tipos de pessoas a evitar, observamos a complexidade das relações humanas e como diferentes personalidades e comportamentos podem impactar nossos relacionamentos e nosso bem-estar emocional. Cada um desses tópicos nos leva a refletir sobre a importância de cultivar relações saudáveis e gratificantes, baseadas na empatia, na comunicação sincera e no respeito mútuo. Lidar com pessoas tóxicas, fofoqueiras, egoístas, manipuladoras, negativas, invejosas e não confiáveis pode ser desafiador, mas é fundamental para proteger nossa saúde mental e emocional. Aprender a identificar essas características e estabelecer limites saudáveis é essencial para manter relacionamentos que promovam o crescimento pessoal e emocional. Além disso, é importante lembrar que todos nós temos nossas falhas e desafios, e é crucial praticar a compaixão e a empatia em nossas relações. Às vezes, aqueles que exibem essas características negativas podem estar lidando com problemas pessoais, inseguranças ou traumas que os levam a agir dessa maneira. Tipo 1. Pessoas tóxicas. As pessoas tóxicas são aquelas que de alguma forma emitem negatividade e prejudicam o bem-estar daqueles ao seu redor. Elas podem se manifestar de diversas maneiras, tornando os relacionamentos complicados e desgastantes. Lidar com pessoas tóxicas é uma experiência desafiadora e muitas vezes pode afetar a nossa própria saúde mental e emocional. Uma característica comum das pessoas tóxicas é o constante pessimismo. Elas tendem a ver o lado negativo de todas as situações e, pior ainda, podem projetar essa negatividade sobre os outros. Conviver com alguém que está constantemente reclamando ou se queixando pode ser emocionalmente exaustivo. Essas pessoas têm o poder de drenar a nossa energia e nos deixar exaustos. Outra característica preocupante é a propensão das pessoas tóxicas a criar conflitos e drama. Elas muitas vezes procuram situações em que podem desencadear discussões ou fofocas, criando um ambiente de tensão e discórdia. Isso pode causar desconforto e desgaste nas amizades, no ambiente de trabalho e até na vida familiar. Além disso, pessoas tóxicas muitas vezes carecem de empatia. Elas não conseguem entender ou se preocupar com os sentimentos dos outros, tornando difícil estabelecer um relacionamento saudável. Quando estamos ao redor de pessoas que não valorizam ou reconhecem nossas emoções, podemos começar a nos sentir ignorados e não valorizados. Outro aspecto preocupante é a manipulação. Pessoas tóxicas muitas vezes têm um talento especial para manipular os outros a fim de alcançar seus objetivos. Elas podem usar elogios falsos, chantagem emocional ou jogos psicológicos para controlar os que estão ao seu redor. Isso pode ser especialmente prejudicial, uma vez que pode minar a autoestima e a confiança das vítimas. Entretanto, é importante notar que nem todas as pessoas tóxicas são necessariamente más. Algumas delas podem estar passando por momentos difíceis ou lidando com problemas pessoais que as tornam mais negativas. No entanto, isso não significa que devemos tolerar o seu comportamento prejudicial de forma contínua. Evitar pessoas tóxicas é uma medida de autopreservação. Estabelecer limites saudáveis e escolher relacionamentos que promovam o crescimento pessoal e emocional é fundamental para manter a nossa saúde mental. Às vezes, isso significa se afastar de pessoas que nos prejudicam. É uma decisão difícil, mas muitas vezes necessária para preservar o nosso bem-estar. Tipo 2. Pessoas fofoqueiras. As fofocas são um fenômeno social antigo que tem acompanhado a história da humanidade. Elas podem ser definidas como a disseminação de informações, muitas vezes não confirmadas, sobre a vida ou as ações de outras pessoas, geralmente envolvendo detalhes pessoais, segredos ou escândalos. Embora as fofocas possam parecer inofensivas, elas podem ter efeitos significativos em indivíduos e na sociedade como um todo. A fofoca é uma prática comum em muitas culturas e, em certo grau, faz parte da natureza humana. As pessoas frequentemente compartilham informações sobre outras pessoas como uma forma de socializar, construir laços sociais e entender o mundo ao seu redor. No entanto, o problema com as fofocas surge quando elas se tornam prejudiciais, invasivas e destrutivas. Em primeiro lugar, a fofoca pode ser prejudicial
porque frequentemente envolve a divulgação de informações não verificadas, o que pode resultar em equívocos e erros. Isso pode prejudicar a reputação das pessoas e levar a mal-entendidos. Aqueles que são alvo de fofocas injustas podem sofrer danos psicológicos, emocionais e até profissionais. Além disso, as fofocas frequentemente envolvem a violação da privacidade e a divulgação de informações pessoais, muitas vezes sem o consentimento da pessoa envolvida. Isso pode ser uma invasão flagrante da privacidade e pode levar a sérias consequências legais. Outro aspecto negativo das fofocas é o seu potencial de criar conflitos e divisões nas relações interpessoais. Quando as pessoas descobrem que foram alvo de fofocas, podem se sentir traídas e feridas, o que pode resultar em sentimentos de desconfiança e ressentimento. As relações podem ser prejudicadas irreparavelmente. Além disso, as fofocas podem ser usadas como uma forma de poder e controle. Aqueles que espalham fofocas muitas vezes buscam manipular ou influenciar a opinião pública sobre uma pessoa ou situação, muitas vezes em benefício próprio. Isso pode ser particularmente prejudicial em ambientes de trabalho, onde as fofocas podem ser usadas para minar a reputação de colegas ou competidores. No entanto, é importante destacar que as fofocas nem sempre são negativas. Elas podem ser uma forma de comunicação social e podem ser usadas para compartilhar informações úteis ou promover a compreensão mútua. No entanto, é crucial diferenciar entre fofocas construtivas e destrutivas. Tipo 3. Pessoas egoístas. O egoísmo é um traço de personalidade que se caracteriza pela preocupação excessiva consigo mesmo, em detrimento das necessidades, sentimentos e interesses dos outros. Conviver com pessoas egoístas pode ser desafiador e impactar profundamente os relacionamentos e o bem-estar emocional. Uma das características mais notáveis das pessoas egoístas é a falta de empatia. Elas têm dificuldade em se colocar no lugar dos outros, compreender as emoções alheias e mostrar compaixão. Isso pode criar um ambiente onde as necessidades e sentimentos das outras pessoas são frequentemente ignorados. Além disso, pessoas egoístas tendem a agir de maneira a beneficiar a si mesmas, frequentemente sem considerar como suas ações afetam os outros. Elas podem ser insensíveis a como suas escolhas podem causar desconforto ou prejudicar as pessoas ao redor. Isso pode levar a conflitos e ressentimento nas relações interpessoais. O egoísmo também pode se manifestar na incapacidade de compartilhar. Pessoas egoístas muitas vezes têm dificuldade em dividir recursos, tempo ou atenção com os outros, mesmo em situações em que o altruísmo seria a atitude mais apropriada. Isso pode criar desequilíbrios nas relações e fazer com que os outros se sintam desvalorizados. Além disso, o egoísmo pode tornar a colaboração e o trabalho em equipe difíceis. Pessoas egoístas muitas vezes priorizam seus próprios interesses acima dos objetivos coletivos, o que pode levar ao conflito e à ineficiência em grupos e equipes. Entretanto, é importante notar que o egoísmo nem sempre é um traço de personalidade fixo. Pessoas podem agir de forma egoísta em certas situações ou períodos de suas vidas, e isso não significa necessariamente que são egoístas o tempo todo. Além disso, há graus de egoísmo, e algumas pessoas podem ser mais egoístas do que outras. Lidar com pessoas egoístas requer paciência, comunicação e estabelecimento de limites saudáveis. É importante expressar suas necessidades e expectativas de forma clara e assertiva. Muitas vezes, as pessoas egoístas não estão cientes do impacto de suas ações nos outros, e uma comunicação aberta pode ajudar a construir um entendimento mútuo. No entanto, em alguns casos, é necessário tomar medidas mais drásticas para proteger seu próprio bem-estar. Se uma pessoa egoísta continua a prejudicar suas relações e seu bem-estar emocional, pode ser necessário reconsiderar a natureza dessas relações ou limitar o contato com ela. Tipo 4. Pessoas manipuladoras. Manipuladores são indivíduos que têm a habilidade de influenciar os outros de maneira sutil e muitas vezes prejudicial. Eles usam táticas psicológicas para atingir seus objetivos, muitas vezes às custas das necessidades, desejos e bem-estar das pessoas ao seu redor. Conviver com manipuladores pode ser desafiador,
e pode ter consequências emocionais e psicológicas significativas. Uma característica proeminente dos manipuladores é a sua habilidade de dissimulação. Eles frequentemente escondem suas verdadeiras intenções e usam máscaras de amabilidade e simpatia para ganhar a confiança das pessoas. Isso torna difícil identificar suas táticas manipuladoras, já que muitas vezes agem de forma encoberta. Uma das táticas mais comuns dos manipuladores é a culpa. Eles frequentemente fazem com que as pessoas se sintam culpadas por não atenderem a seus desejos. Isso pode criar um ciclo de dependência emocional, onde as vítimas se sentem obrigadas a satisfazer as necessidades do manipulador para evitar sentimentos de culpa. Além disso, manipuladores podem recorrer à manipulação emocional, como chantagem emocional, para obter o que desejam. Eles podem fazer ameaças sutis ou expressar desapontamento extremo para conseguir que as pessoas cedam às suas demandas. Essa manipulação pode criar um ambiente de constante tensão e ansiedade. Manipuladores também são conhecidos por minar a autoestima das pessoas ao seu redor. Eles podem criticar, menosprezar e desvalorizar as realizações dos outros para mantê-los sob controle. Isso pode resultar em uma perda gradual de confiança e autoestima nas vítimas. No entanto, é importante reconhecer que as táticas dos manipuladores nem sempre são óbvias e muitas vezes são realizadas de maneira sutil. Isso pode dificultar a identificação dos manipuladores e a tomada de medidas para se proteger. Lidar com manipuladores requer uma compreensão profunda das táticas manipulativas e a capacidade de estabelecer limites saudáveis. É importante não ceder às demandas injustas e reconhecer quando alguém está tentando controlar ou influenciar de maneira prejudicial. A comunicação direta e assertiva também é fundamental, pois pode ajudar a expressar seus sentimentos e necessidades de forma clara. Em casos extremos, quando a manipulação é grave e persistente, pode ser necessário considerar o distanciamento ou até o término de relações com manipuladores, a fim de proteger o seu próprio bem-estar. Tipo 5. Pessoas negativas. As pessoas negativas são aquelas que tendem a focar constantemente no lado sombrio das coisas e a expressar um ponto de vista pessimista em relação à vida. Conviver com pessoas negativas pode ser desafiador, pois sua perspectiva muitas vezes influencia o ambiente e as relações de forma geral. A negatividade crônica pode se manifestar de diversas maneiras. Pessoas negativas frequentemente se queixam, veem problemas em tudo e podem encontrar obstáculos em situações que outras pessoas considerariam oportunidades. Essa atitude constante de descontentamento pode afetar significativamente o ambiente e o estado emocional de quem está ao redor. Uma característica marcante das pessoas negativas é a sua capacidade de enxergar o copo meio vazio em todas as situações. Mesmo quando coisas boas acontecem, elas podem focar nos aspectos negativos ou nas potenciais desvantagens. Isso pode ser desgastante para aqueles que buscam manter uma perspectiva mais otimista. Além disso, pessoas negativas muitas vezes espalham sua negatividade para os outros. Seja por meio de reclamações constantes ou de comentários pessimistas, sua visão do mundo pode influenciar negativamente as opiniões e os sentimentos das pessoas com quem interagem. A negatividade crônica também pode afetar o bem-estar emocional. Aqueles que estão cercados por pessoas negativas podem se sentir drenados emocionalmente e começar a adotar um ponto de vista mais pessimista. Isso pode ter um impacto profundo na saúde mental e emocional. No entanto, é importante destacar que a negatividade não é necessariamente uma característica fixa da personalidade. Muitas pessoas podem passar por momentos difíceis em suas vidas que as tornam mais negativas temporariamente. O importante é não julgar precipitadamente, mas sim tentar compreender as razões por trás da negatividade e oferecer apoio quando necessário. Lidar com pessoas negativas requer empatia, paciência e comunicação aberta. É importante ouvir e tentar entender as preocupações e os medos da pessoa, se possível. Às vezes, a negatividade é uma forma de expressar inseguranças ou frustrações. Por outro lado, é essencial definir limites saudáveis para proteger seu próprio bem-estar. Você não é responsável pela negatividade dos outros.
E é importante encontrar um equilíbrio entre oferecer apoio e preservar sua própria saúde mental. Além disso, a reflexão sobre o tema das pessoas negativas nos lembra da importância de manter uma perspectiva equilibrada na vida. O otimismo e o pessimismo têm seu lugar, mas encontrar um equilíbrio entre eles é fundamental para lidar com os desafios e as alegrias da vida de forma saudável. É possível aprender a identificar e lidar com a negatividade, tanto em si mesmo quanto nos outros, buscando a positividade e o equilíbrio emocional. Tipo 6. Pessoas invejosas. A inveja é uma emoção humana complexa, que pode levar as pessoas a sentir ressentimento em relação às conquistas, qualidades ou bens de outros. Pessoas invejosas, por sua vez, são aquelas que têm dificuldade em lidar com o sucesso e a felicidade alheia, muitas vezes manifestando isso de maneira negativa e prejudicial. Conviver com pessoas invejosas pode ser desafiador e, em alguns casos, pode ter impactos significativos nas relações e no bem-estar emocional. Uma característica notável das pessoas invejosas é a sua incapacidade de celebrar as conquistas e a felicidade dos outros. Ao invés disso, elas tendem a reagir com ressentimento, críticas ou até mesmo tentativas de minimizar ou diminuir os feitos alheios. Isso pode criar um ambiente tóxico e desencorajador para aqueles que desfrutam de realizações e momentos felizes. A inveja muitas vezes se origina da insegurança e da falta de autoestima. Pessoas invejosas podem se sentir ameaçadas pelos sucessos dos outros, como se isso destacasse suas próprias falhas ou insuficiências. Em vez de trabalhar em suas próprias questões e objetivos, elas se concentram em desacreditar ou prejudicar os outros. Pessoas invejosas também podem recorrer a fofocas ou comentários maldosos para tentar minar a reputação ou a felicidade daqueles que invejam. Isso pode criar conflitos e desentendimentos nas relações interpessoais, muitas vezes sem razão aparente. Lidar com pessoas invejosas requer empatia e compreensão. É importante reconhecer que a inveja pode ser um reflexo de suas próprias inseguranças e problemas internos, e não necessariamente um ataque pessoal. Mostrar compaixão e apoio pode ser útil, desde que não comprometa sua própria saúde mental. Estabelecer limites saudáveis é fundamental para proteger seu próprio bem-estar. Isso pode envolver não compartilhar detalhes de suas conquistas ou evitar discutir suas realizações com pessoas que você sabe que são invejosas. Também é importante não permitir que a inveja dos outros o faça sentir-se culpado ou diminua sua autoestima. Por outro lado, é crucial lembrar que o sucesso e a felicidade alheios não diminuem os seus próprios. Cada um tem seu próprio caminho e desafios na vida, e as realizações de outros não devem ser vistas como uma ameaça. A reflexão sobre o tema da inveja nos lembra da importância de cultivar a gratidão, o apoio mútuo e a autoestima saudável para lidar com essa emoção complexa e desafiadora. Além disso, aprender a identificar e lidar com a inveja, tanto em si mesmo quanto nos outros, é um passo importante em direção a relações mais saudáveis e gratificantes. Tipo 7. Pessoas não confiáveis. A confiança é um pilar fundamental em qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Quando as pessoas não são confiáveis, a base desses relacionamentos fica enfraquecida, o que pode levar a conflitos, frustrações e desgaste emocional. Conviver com pessoas não confiáveis é desafiador, e é essencial compreender os efeitos dessa falta de confiança e como lidar com ela. Uma característica marcante das pessoas não confiáveis é a quebra de promessas e compromissos. Elas frequentemente não cumprem o que dizem que vão fazer, o que pode resultar em decepção e desapontamento para aqueles que contam com elas. Isso mina a credibilidade e a confiança nos relacionamentos. Além disso, pessoas não confiáveis muitas vezes têm dificuldade em manter segredos. Elas podem divulgar informações confidenciais ou compartilhar detalhes pessoais que deveriam ser mantidos em sigilo. Isso pode prejudicar a privacidade e a confiança dos outros. A falta de confiabilidade também se manifesta na inconsistência de comportamento. Pessoas não confiáveis podem ser imprevisíveis em suas ações e decisões, o que pode criar um ambiente de incerteza e instabilidade para aqueles ao seu redor. Lidar com pessoas não confiáveis requer cautela
e a capacidade de estabelecer limites saudáveis. É importante não depender excessivamente delas e não compartilhar informações sensíveis que possam ser usadas contra você. Além disso, é essencial comunicar de forma clara e assertiva suas expectativas e necessidades, para que a pessoa não confiável compreenda o impacto de suas ações. É importante também considerar o contexto e as razões por trás da falta de confiabilidade. Às vezes, as pessoas podem ter motivos legítimos para quebrar compromissos, como problemas pessoais ou imprevistos. No entanto, isso não justifica um padrão consistente de falta de confiabilidade. Em casos mais graves, quando a falta de confiabilidade é prejudicial ou prejudica significativamente seus relacionamentos, pode ser necessário reconsiderar a natureza dessas relações e, em alguns casos, limitar o contato com a pessoa não confiável. A reflexão sobre o tema das pessoas não confiáveis nos lembra da importância de cultivar a confiança e a integridade nas relações interpessoais. A confiança é a base sobre a qual os relacionamentos saudáveis são construídos, e a falta dela pode minar a qualidade dessas relações. Aprender a identificar e lidar com pessoas não confiáveis é um passo importante em direção a relações mais sólidas e gratificantes, onde a confiança é mútua e respeitada. Ao refletir sobre esses tópicos, podemos buscar uma compreensão mais profunda das dinâmicas das relações humanas e trabalhar para criar um ambiente mais positivo e construtivo em nossas vidas. O equilíbrio entre proteger nossa saúde emocional e oferecer apoio àqueles que precisam é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Portanto, a reflexão sobre esses tipos de pessoas nos ajuda a construir relacionamentos mais sólidos e gratificantes e a encontrar o equilíbrio entre nossas próprias necessidades e a compreensão das necessidades dos outros.